Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Forjados Podcast. Antes de começar, eu já vou pedir para você se inscrever e compartilhar. A última vez que eu fiz isso no último post, aí nós ganhamos, cara, bastante seguidor. Então assim, não deixa de compartilhar esse conteúdo, porque ele ajuda muita gente. Então quero pedir isso para vocês desde já, antes de começar. E hoje, assim, oficialmente, né, quando sair aqui a gravação, vocês vão ficar sabendo, é a nossa última gravação do Forjados. Então eu tô, de certa forma, até emocionado, porque foi um ano onde eu me desafiei, onde eu dei mais um passo na minha jornada, que foi levar a história de pessoas, né, para inspirar, impactar a vida de outras pessoas. E a gente tá indo pro 12º episódio aqui, então assim, é quase que um episódio por mês que a gente foi fazendo, e eu tô muito feliz com isso. E nós vamos fazer esse último tá emocionante, ele tá intenso, e eu tenho certeza que vocês vão amar, que vocês vão adorar. Eu tô com uma convidada muito especial, né? Regina Matiasi, assim, é Rê, eu chamo de Rê, porque ela é minha amiga, mas ela é psicóloga, né, há mais de 26 anos e tem uma experiência gigante. Esse tema é um tema tão contemporâneo, né, para nossa sociedade de hoje, né? E ela é especialista em orientação parental. Nós vamos falar sobre isso aqui bastante, né, Rê? E tem uma coisa também que nós vamos falar um pouco, vocês vão entender sobre orientação parental, mas tem uma coisa também que é mais atual e eu acho que vai ser super importante para trazer uma reflexão sobre a vida, sobre coragem, sobre determinação e também, principalmente, para as mulheres, né? Porque nós vamos falar sobre uma jornada de superação que ela está passando do câncer de mama, né? E isso vai ser poderosíssimo, porque isso trouxe uma reflexão para ela. Ela vai falar bastante sobre isso, sobre a importância dessa psicologia para as mulheres, né? Para que elas possam saber como passar por esse processo de uma maneira, como é que eu posso dizer, né? É uma maneira mais calma, né? Mais serena, né? Então, eu queria fazer essa introdução aqui primeiro para agradecer pelo convite. A gente já estava tentando esse convite aí há algum tempo, as agendas não estavam cruzando, mas eu fiquei muito feliz. A gente se conheceu num evento e olha como são as coisas, né? As conexões, né? Foi um evento onde tinham várias pessoas, sei lá, tinham umas 100 e poucas pessoas, eu acho, nesse espaço. E aí eu tava com a Rê, tava com a Ana, né? Estavam juntas ali, a gente junto, no mesmo propósito ali, né? Que a gente tava entrando numa mentoria. E a partir dali a gente criou uma conexão que até hoje tá aqui, né? Tá sendo representada aqui nesse espaço. Então quero te agradecer demais por você estar aqui. Vamos lá, né? Eu tô muito feliz de estar aqui. Quero que você se apresente aí pra gente. Vamos lá. Primeiro, obrigada, né, por esse espaço, pela oportunidade. Eu acho que a gente sempre troca ideia, né? A gente tem muito assunto, né? Então agora muita coisa em comum. E é interessante ver, né, que os caminhos, ao mesmo tempo que eles se cruzam, né, em termos profissionais, mas a gente toma rumos diferentes. Então a gente tem sempre muita riqueza na troca, né? Então eu sou psicóloga há 26 anos, trabalho com adolescentes e adultos, né? E recentemente esse direcionamento para a parte de orientação parental, que é uma demanda relativamente nova, né? Vamos dizer assim. Quanto tempo já, Rê? Olha, na verdade, de uns 10 anos para cá que eu comecei a ter. Mas ainda a demanda de consultório ainda é mais para psicoterapia individual mesmo, de adultos, né? Mas é uma necessidade que vem surgindo, as pessoas procurando, porque a orientação parental nada mais é do que um suporte emocional para pais que estão tendo conflito dentro da família, dentro de casa, né? Com os filhos e especialmente filhos adolescentes. Como eu não trabalho com criança, né? Então eu não foquei nisso, né? Então legal. Quando eu tenho colegas que eu encaminho, etc. Mas nessa parte do relacionamento com adolescentes, como eu tenho bastante bagagem de atendimento de adolescente, então eu consigo saber, né, como acessar esse adolescente. E às vezes dentro de um conflito familiar, o adolescente ele é muito visto como bode expiatório, né? Então às vezes ele absorve tudo que tá rolando ali naquela casa, na dinâmica. Eu tô com uma filha adolescente, ela tem 12 anos, realmente é isso. Então eles são esponjas, né? É um período complexo mesmo. Sim, eles sentem tudo com muita intensidade, né? Então, e aí como você falou, esse ano eu fui surpreendida aí por uma questão na minha saúde,
né? Eu sempre me cuidei, sempre... Então, acho que é interessante a gente desmistificar essa questão, né? Sem dúvida. Então, porque quem passa por uma situação... E eu convivi, né, esse ano todo com muitas pessoas passando por isso. A primeira coisa que a pessoa, quando tem um diagnóstico de um câncer, às vezes, o que eu fiz, né? Será que eu negligenciei algo, né? Se sentir culpado. Então, eu acho importante... Tem esse sentimento mesmo? Eu achava que era mais aquela coisa do... Óbvio, do medo, daquela coisa de, nossa, sei lá, eu vou morrer, né? Esses sentimentos de... Sim. Tem fim, a cancerofobia, né? Que a gente fala. Sentimento de fim. Porque as pessoas associam o câncer à morte, né? Total. Verdade. Então, parece que é um cartão amarelo, né? Assim, e não necessariamente, né? Então, eu vejo que é muito rico a gente poder falar um pouco sobre isso também, para desmistificar essa questão. Sem dúvida. As pessoas que estão passando por um tratamento de câncer, o enfrentamento da doença, muitas vezes, assim, se sentem, às vezes, julgadas, ou às vezes, né, as pessoas não querem falar disso, como abordar, como que você pode ser uma rede de apoio leve, uma rede de apoio que funcione, né? O que você deve dizer, o que você não deve dizer, né? Exatamente. Eu acho importante a gente falar disso. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, eu tô aqui assim, para isso. E é bacana porque, assim, nós vamos falar muito disso e eu já te acompanho há algum tempo e eu vejo como você fala disso de uma forma até leve, né? Porque o que você falou, tem essa... Eu não conhecia essa expressão da cancerofobia, né? Essa coisa do medo. Eu até estava comentando aqui, né, com você. A minha mãe tem medo de falar o nome. É isso mesmo. Existe essa coisa de... Não, essa coisa é uma coisa do mal que a gente não... Mas olha que interessante, né? Você fala disso como mais um processo, talvez, da sua jornada, né? Mas nós vamos chegar nesse ponto aí, né? Eu quero antes de você falar um pouco dessa etapa, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso Forjados aqui, né? Porque é uma forja, com certeza. Muito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da orientação parental, né? Acho que é um tema que está muito contemporâneo, né? É um tema muito atual, né? E aí você falou até da questão da adolescência. A gente vendo hoje as redes sociais, o quanto que dos 10, 15 anos para cá, isso cada vez mais consome, não só os adolescentes, mas também os adultos. Mas acho que os adolescentes, como você tem muita experiência disso, vai concordar, é a formação deles ali que está acontecendo muitas vezes. Eu falei, minha filha tem 12. Ela é diretamente nascida num universo onde é hiperconectada, né? Isso. Enquanto isso interfere diretamente também no desenvolvimento delas, né? E aí eu queria te perguntar isso, assim, você já é psicóloga há 26 anos, né? Imagina. A patologia de 26 anos atrás é a mesma de hoje? Eu tenho certeza que não, obviamente, mas eu queria que você falasse um pouco disso, né? O que mudou? Quais foram as dores, os conflitos, né? O que hoje é muito... O que nasceu hoje desses últimos anos, assim, que até 26 anos atrás praticamente não se falava? Porque eu acho que é legal as pessoas terem esse entendimento, né? Do como que a nossa mente foi sendo moldada pelas coisas de fora e muitas vezes também pela tecnologia, né? Sim, vamos lá. É diferente, né? Imagino. Todos nós fomos e somos impactados pela questão da tecnologia, era digital, como você falou, os adolescentes, especialmente agora que a gente está tendo, agora que essa galerinha, né, que nasceu aí junto com a internet, agora que eles estão na adolescência, entrando na vida adulta, então, agora que a gente está sentindo, né? E os pais, eles não tinham a menor ideia de como seria, né? Então, se você for comparar com os pais lá de 20 anos atrás, com os pais de hoje, tem muita coisa diferente. Nossa, muito. Né? Então, primeiro nessa questão, muito, essa questão da comunicação em casa, né? Essa questão da percepção de um e de outro, né? Assim, o quanto que o adolescente ele ficou mais introspectivo, já é uma característica do adolescente se fechar. Exato. Natural, né? Natural. Do entendimento do próprio corpo ali, das suas ideias, né? Dos hormônios. E aí, o que acontece? A habilidade social de conversar, isso ficou ainda mais primitivo, né? Assim, sem dúvida. Claro que a gente não generaliza, existem os adolescentes que são super, né, sociáveis, vamos dizer assim. Mas, em regra, eles conversam muito mais por mensagem do que ali no tete-a-tete. É verdade. Nossa, e com os pais não é diferente. Os pais chegam para mim e falam assim, meu filho não fala comigo, mas ele me manda textão.
Mandar áudio no WhatsApp, né? Essas coisas. É isso mesmo. E às vezes tá dentro da casa, Nossa, é verdade. né? Num outro ambiente. Fala, viu, mas por que você não vem falar aqui comigo? Ah, mas você não tá com o celular? Olha aí. Né? Então, assim, eles economizam a conversa porque eles conseguem se expressar melhor através do WhatsApp, por mensagem. Então, olha como que tudo isso configura uma dinâmica familiar completamente nova, né? Exatamente. Completamente nova, desde habilidades, desde hábitos, desde costumes. Essa coisa de sentar para almoçar todo mundo junto, Nossa, né? E sem celular, né? É um desafio. É um desafio e tanto. Né? Então, as preferências, antes todo mundo sentava na sala para assistir o mesmo programa de TV. Agora, cada um está vendo alguma coisa muito específica no seu próprio aparelho, seu smartphone, e aí você não sabe o que seu filho, o que ele está vendo, o que ele gosta, quais as preferências. Esse compartilhamento de vontades e de interesses, a gente perdeu muito com isso. Né? Porque na prática... qual é o resultado disso? Eu deixo de abrir mão do meu desejo. Eu só realizo o meu desejo. Eu só vejo o que eu quero. Eu só sigo pessoas que são do meu interesse. Então, eu não abro. Por exemplo, não, hoje é o dia de assistir o filme que, sei lá, que a minha irmã escolheu. Né? Que a gente tinha isso. Não, você escolheu da outra vez. Escolheu não, a gente nem escolhia. A TV tava lá, ou na locadora, quando você pegava. Dessa vez eu vou escolher. Verdade. Posso pegar uma? Posso pegar outro filme? Ah, não, hoje é sua irmã que escolhe. Sabe assim? Não tem isso. Quer dizer... Ou seja, não tem mais aquela coisa... Nossa, muito legal que você falou. A gente não renuncia mais, A gente não renuncia. E aí isso tá... Você acha que isso tá muito relacionado também a esses conflitos de relacionamento? Porque relacionamento é renúncia. Se você não tá disposto a renunciar pra estar, por exemplo, com alguém... Você vai ter muita dificuldade de aceitar a renúncia, né? Exatamente. E isso é muito contemporâneo também. E na prática, o que a gente ficou acostumado? A não se frustrar. Né? E a gente só realiza desejo. Aquela dopamina o tempo inteiro, consumindo. E aí, assim, desde essa coisa da neurociência, de ficar dopaminérgico, porque a gente fica extremamente dopaminérgico. Né? Até essa questão em termos de virtudes mesmo. Porque se você só realiza desejo... Né? Você não consegue fortalecer o que a gente chama de a virtude da fortaleza que vem pela resistência. O que é força? É também resistir. Não é só ter força de luta, de ataque, mas é força de resistência. E a gente observa essas famílias, esses adolescentes com muito pouca capacidade de resistir, de suportar. Né? Frágeis. Não consegue lidar assim. Com não consegue lidar com uma frustração pífia, às vezes uma frustração pequena, não dá conta. Se tem que esperar alguns minutos a mais para alguma coisa, não, aquilo vira um problemaço, a pessoa desestabiliza. Por que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Está muito relacionado a isso. A ansiedade é isso, né? A ansiedade é você... Sabe, você não saber ter esse autocontrole, né? E as famílias que te procuram, assim, essa é uma das dores, essa questão da ansiedade, como lidar com essa urgência para tudo? Também. Assim, quais são os grandes conflitos, assim, que aparecem hoje? Relacionamento, comunicação. A comunicação dos pais com os filhos é muito complicada. Eu vejo que muitos pais, assim, eles não conhecem o próprio filho. Eles não conhecem. Eles acham que conhecem, mas eles não conhecem. Né? E quando eu concordo com você, eu tô lembrando muito também da minha jornada, da minha filha adolescente, e a gente tem uma dificuldade como pai, eu falo aqui na minha vulnerabilidade de pai também, a gente acostuma, durante um período do ciclo do crescimento dos nossos filhos, a enxergar o nosso filho como um bebê, né? Aquele bebê que foi crescendo, aí tem aquela fase ainda criança, né? Que tem aquelas nuances do bebê. E aí vai chegando aquela fase já pré-adolescência, que a gente chama, não sei se é esse o termo. Isso. Que aí você começa a ter uma dificuldade de entender mesmo. É esse o ponto. Acho que você tocou num ponto que é real. Eu falo porque eu tô vivendo algo muito parecido. Você começa a ter uma dificuldade de entendimento, né? De falar, ela não é mais a criança que eu... E aí vem uma dificuldade de conexão. Você fala assim, como que eu me conecto com meu filho, né? Às vezes os pais falam assim, mas eu não sei como que eu abordo, eu não sei o que eu falo, eu não sei como que eu torno interessante a minha conversa. Qual é o meu novo canal? Porque antes eu tinha um canal, né? Você se sente perdido como pai, e o filho, eu imagino que também, tentando me colocar na versão do filho,
ele também enxerga os pais diferentes, porque ele fala, meus pais agora só me desafiam, só me questionam, não sei o quê. Aí começa a criar aqueles monstros de que os pais passam a ser o vilão da jornada dele. Não, ali, né? E é interessante você falar isso, porque na verdade não é só isso. Os pais não só se tornam vilões, como eles começam a olhar para pai e mãe e enxergá-los como seres humanos que têm falhas, têm coisas não tão admiráveis. Não são mais os super-heróis, né? Porque de repente, cara, meu pai, né? Não é. Ó, meu pai tem isso que não é legal. Né? E aí, de repente, poxa, minha mãe faz tal coisa que eu também não acho legal. Eles começam a ter vergonha dos pais. Não faz isso, não sei o que lá. Né? Então, eles começam, assim, a ter fase também... que eles se decepcionam com a gente, Eles começam a se decepcionar. Falam, não esperava isso do meu pai. Tipo, por isso que é muito conflitante o relacionamento, né? E como que você acha que, assim, como você acha não, né? Você tem vários casos e... Como lidar com isso, assim? Eu tô quase fazendo terapia aqui. Tá? Tô quase fazendo a terapia. É que é um tema que eu acho que com certeza muitos pais passam por isso. É muito complexo, né? Muito porque complexo. Envolve particularidades. Nós estamos falando aqui de uma coisa mais ampla, mais genérica, né? A questão da comunicação, da conexão de pais e filhos, a dinâmica familiar que mudou com a questão da tecnologia, mas a abordagem é muito particular, né? Então, assim, você tem que entender o contexto daquela família, você tem que entender o funcionamento, né, de que maneira que aquele pai está exercendo essa paternidade, ou a mãe está exercendo a sua função materna, e esse filho, que lugar que ele ocupa, né, como que ele tem sentido isso. Então, assim, envolve muitas particularidades. Por isso que é interessante, a psicologia é uma ciência que ela não tem cópia, né? Ela é muito sob medida. Né? Então, é por isso que ao mesmo tempo é tão maravilhoso, né? Assim, porque é sempre uma descoberta, sem né? Dúvida, sem dúvida. E o quanto você acredita, Rê, assim, a tecnologia ela não é uma coisa passageira, ela não vai acabar, pelo contrário, né? Agora a gente está entrando numa era que tem se questionado muito, que é a era da inteligência artificial, né? Isso. As pessoas estão começando a consultar a inteligência artificial para fazer psicologia. Então, assim, você começa a ver um movimento já de, como você bem falou, né? De cada vez mais distanciamento das relações, né? As coisas cada vez mais digitais, mais online, né? Mais impessoais. Mais impessoais, exatamente. O quanto que você acredita que para os pais, né? Aí ainda nesse tema de orientação parental, como que os pais conseguem agora, sabendo que o mundo não é mais o de 26 anos atrás, ou de 20 anos atrás... introduzir isso também, porque assim, não tem como falar, não, meu filho, a gente tem muito essa coisa dos pais falar assim, até os, 20 anos de idade, meu filho não vai ter acesso ao... Isso é impossível. Não isso é uma ilusão, né? É uma ilusão. Então, quanto que os pais conseguem cada vez mais equilibrar, né, esse acesso, que é prejudicial em excesso, mas sabendo que é essencial hoje para o mundo que eles vivem, e também não perder o exemplo que você deu, por exemplo, que eu lembrei também da minha casa, de você ter um momento à mesa, né? De você ter um domingo que você fala, esse domingo é a herança dos meus pais, e eu quero que o domingo a gente fique aqui na mesa para comer o nosso macarrão do domingo. Sim. Como é que equilibra essas duas coisas, né? Porque os filhos de hoje talvez não querem sentar na mesa comigo para comer macarrão. Só que... E esse é um ponto que esse você equilíbrio, falou, né? sobre o que eles não querem, né? O que os pais precisam ficar muito atentos é que é uma geração de pais que está muito preocupada em realizar desejo dos filhos. Então, assim, o que os filhos querem? Né? Então, assim, será que os nossos pais estavam preocupados? Não estou dizendo, e eu tenho que tomar muito cuidado com isso, que eu já ouvi de adolescente, que a nossa geração era a melhor de todas. É claro que tinha falhas, né? Mas sobre esse assunto, assim, os pais, eles não podem ficar reféns dessa questão de realizar os desejos dos filhos, sob pena de que isso pode deixá-los muito inseguros, porque nem eles sabem o que eles querem. Hoje eles querem uma coisa, amanhã eles querem outra, e é assim a vida, porque a adolescência é uma experimentação. Então, existe uma identidade ali que está se consolidando gradativo. Então, quando um pai vem e fala, não, olha, hoje nós vamos fazer tal coisa, a gente vai passar o dia em tal lugar, não quero, não sei o quê, não tem problema, o protesto, tá tudo bem, deixa protestar, deixa expor essa chateação, faz parte, né? Porque faz aí parte do processo. Faz parte. Agora, respondendo a tua pergunta, né? Como que os pais podem
buscar essa conexão, né, com eles. O que eu costumo orientar e funciona é assim, olha, envolva seus filhos, né, dê uma certa importância para eles nessa questão da inteligência artificial, como não é da nossa geração, às vezes de você perguntar, filho, como é que funciona? Me mostra. Ah, legal. Sabe, olha, porque até a gente aprendeu até ontem mexer no Google, agora a gente tem que perguntar pro chat GPT. Como é que faz? Esse dia eu tava assim, como é que eu faço? Antes a gente usava o Google, agora a gente vai lá, né? Apesar que o Google também tem a pessoa própria. Agora ele também tem. Também tem. Exato. Enfim, todas as ferramentas aí. Então, eu acho que é bacana chamá-los para esse lugar de importância. Ai, como que usa aqui? Como que eu faço aqui? Me explica, como que é? Porque aí é uma linguagem própria deles. Sim, exato. E eles vão se sentir importantes. Exatamente. Muito e aí legal. você tem também um acesso de qual o uso que eles fazem disso. E você acaba criando essa conexão, né? Eu, por exemplo, né? A gente tava conversando um pouco e você falou muito do esporte, né? Que o esporte sempre teve presente na sua vida. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhas, né? Uma eu coloquei no jiu-jitsu. E aí eu entrei junto com ela. Então eu levo ela no jiu-jitsu, tem todo um ritual. E eu vejo que o esporte tem um poder também de conexão muito forte com a relação com os pais e filhos, né? E também é uma ferramenta que os pais deveriam usar mais, né? Porque eu quero entrar um pouco nesse ponto dos pais também, né? Porque os pais, muitas vezes, também são perdidos, né? Eu tô lembrando do trecho da música do Legião, que ele fala, né? Você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais, né? Porque Isso. é uma confusão dupla mesmo, né? Os filhos, né? Sim. E os pais também. Como eu me conecto? Qual que vai ser a forma que... né? Qual vai ser a gente sempre fica discutindo isso em casa. Sim. E o esporte foi uma coisa que a gente encontrou, E assim, é interessante, né? Porque é uma afinidade. Então, o que eu ia dizer é, invista em alguma afinidade. Boa, legal. Sabe? Procure alguma afinidade com teu filho e invista nisso. Seja o esporte, seja, sei lá, alguma série ou alguma coisa do universo dele que ele goste. Né? E mostra a importância que dentro você falou, da educação, né? Religiosa religiosa também é uma forma de você ter uma afinidade ali que se construa, né, de uma maneira saudável. Então, invista em afinidades, façam coisas juntos, tenham momentos juntos, né? Às vezes eu tenho uma família que eu já acompanhei que eles tinham lá, o pai gostava muito de jogos de tabuleiro. Sim. Então, o pai gostava. E aí isso virou um hábito ali na família. Que legal, aí foi aí que ele conseguiu se conectar. Olha que legal isso. Porque era um momento... Tem outros, sei lá, montar quebra-cabeça de várias peças, aqueles... Também é um momento ali que você fala, me ajuda aqui e tal, não sei o quê. E aí você vai, sabe, buscando desenvolver afinidades, criar afinidades. É bem importante. Porque é nessa hora que a coisa acontece, né? Exato. E essa conexão fica pra vida, né? Porque quando você encontra, é legal, você falou, né? Imagina, o pai lá, o tabuleiro, ele sempre gostou, mas ninguém dava muita bola. Aí ele coloca lá os filhos e de repente aquilo vira quase que o significado pra ele, né? Tipo, é o meu momento. Você cria memórias, né? Exato. Às vezes o mesmo time de futebol vai assistir o jogo junto, né? Exato, gosta disso. É esporte, gosta de futebol. Isso. Que tá vendo que legal isso? Que é a conexão que os nossos pais lá atrás tinham muito com a gente. Porque não tinha tanto acesso. Então tinha. Era o meu pai. Eu lembro de coisas fantásticas do meu pai. Meu pai, às vezes, ele tava exausto. Aí eu gostava de jogar sinuca, porque tinha um bar embaixo do nosso apartamento. Aí eu ficava enchendo o saco dele. E ele tava cansado, né? Ele não queria ir. Aí ele ia. Olha que legal como isso é muito forte, assim. Ele ia. E aí a gente ficava jogando sinuca, só que às vezes ele cochilava, sabe? Mas tava ali comigo. Mas era um momento de conexão. Sim. E eu lembro disso como se fosse ontem. Por quê? Porque eu falava... Hoje talvez eu entenda isso com mais clareza, porque agora eu sou pai. Então eu consigo valorizar demais isso que ele fazia. Eu falava, nossa, bacana, porque agora eu me sinto também cansado muitas vezes. E vou lá brincar com elas. Por que eu vou? Porque meu pai lá atrás fez isso. Então eu falo, eu tenho que aproveitar esse momento. É muito assim forte isso, né? Forte, é a conexão que você falou que fica pro resto da vida. E aí você cria memórias valiosíssimas, né? Muito. Porque isso aí ninguém te rouba, né? Exato. Então... É muito forte isso, assim, enfim. E assim, aí eu queria entrar, enfim,
adentrar aqui, né? Falamos quase que eu fiz uma sessão terapia aqui, tá? Mas ajudou, tenho certeza que vai ajudar muita gente aí. Mas agora sim, a gente tá falando de forjados, né? E você, enfim, são muitos anos de experiência em psicologia, entendimento da mente humana, dos comportamentos. Eu imagino que você também pode até falar melhor, mas acaba sentindo também, né? Um pouco dessas histórias que vão passando durante a sua sala ali, né? Histórias difíceis, complexas e impactantes e coisas que você fala, meu Deus, né? Você é o psicólogo é um ser humano, né? De carne e osso, ele sente. Então, eu imagino o quanto isso é profundo. E aí, no meio disso, né? Trazendo uma coisa muito mais recente que você tem compartilhado e eu tenho acompanhado e admirado muito, tá? De verdade, assim. Mais ainda, já te admirava e esse ano, sem dúvida, para mim foi assim... Em todos os posts ali, em todos os momentos que eu interagia com você, eu falava assim, uau, assim, como que aquela ideia da percepção do contraste, né? Muitas vezes a gente acha que os nossos problemas e as nossas situações são as piores de todo o universo. Até o momento que você consegue ter contrastes e falar, peraí, calma, né? Deixa eu me colocar no meu lugar, né? Que eu não sou o centro do mundo. E aí você passou por um processo agora, tá passando por um processo que aconteceu no começo do ano. Foi no começo do ano. E tá numa jornada, né? Como eu falo muito sobre isso, sobre jornada, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, como a gente tem esse propósito, né, de falar de forjados. Sim. Eu tava muito, de verdade, assim, ansioso e querendo, a gente trocou mensagem, né, pra que você estivesse aqui. Porque eu acho que a sua trajetória, principalmente nesse último ano, ela é mais do que a forja, né? Ela é, assim, como é que eu posso dizer assim, um novo conhecimento, né? Um recomeço de várias coisas. E como é que é esse processo? Porque hoje a gente sabe que muitas pessoas passam por dificuldade, mas muitas têm dificuldade de passar por elas. Elas acabam presas nessa dificuldade. Sim. E às vezes acontecem coisas como essa que está acontecendo com você, que te fazem trazer outras perspectivas que você... comentou comigo, eu queria que você falasse aqui também para a turma que está nos vendo, assim. Como é que foi isso? Como que você lidou com isso? Como que você tem lidado com isso? E o quanto que isso também te transformou no processo da Forja, né? Dessa jornada. Porque eu tenho certeza que a Regina de janeiro desse ano não é a Regina agora de dezembro de 2025, de jeito nenhum, não. Então eu queria que você falasse um pouco disso, e eu sei que você já tem falado, e o quanto que você também pode, né, essa psicologia nova também que você descobriu, né, para as mulheres que passam por esse processo. Pois é, foi um ano intenso, né? E o primeiro sentimento que eu tenho, né, depois de ter vivenciado todo esse processo, é de muita gratidão, né? Por mais ambivalente que essa palavra possa ser nesse momento, mas é muita gratidão, porque o quanto que esse processo me transformou, quanto que eu sou uma pessoa muito melhor. Uau. A gente não tem ideia do quanto que a gente precisa melhorar, até você precisar, né? Até você ver que você consegue melhorar. É claro que a gente está sempre em transformação, né? Então, a gratidão que eu tive, claro que no início foi um susto, foi um medo, foi um caos, né? E você com planos, né? Com as coisas. Com planos, eu comecei meu ano com um curso gravado para paz, Síndrome do Ninho Vazio, que eu fiz com muito carinho, que eu lancei dia 20 de janeiro. E uma semana depois... Uma semana depois, dia 27 de janeiro. Com o curso, com tudo que estava acontecendo. O ano começando. O ano começando. Aquela energia de começo de ano. Isso. Todo o planejamento, né? Esse ano, tal. Todos os projetos no forno, né? E aí, de repente, mudou a rota. Porque, embora eu sempre fiz acompanhamento médico, não tenho histórico familiar, né? Acho importante falar isso, porque eu achava que isso garantia alguma coisa. Na verdade, não tem, né? Hoje, o câncer de mama não é mais uma doença que a gente tem aqui. Claro, tem incidências para alguns casos, mas no meu caso não tinha. Você não tinha histórico. Não. Isso é bem importante mesmo, bem essa mensagem. Porque às vezes a gente sempre tem essa coisa de eu não tenho histórico, a chance então tá tudo bem, quase né? zero, né?
eu achava que eu estava protegida com isso, não ter histórico familiar, fazer exames periódicos, isso óbvio que é super importante. Ter uma vida, não ser sedentária, né? Então eu nunca parei, eu sempre fiz atividade física. Que legal. Uma vida ativa, uma vida ativa, alimentação saudável, enfim. Mas aconteceu, né? Então, o que isso veio me mostrar? Primeiro, impacto. Você não controla nada. Você não controla nada. Exatamente. Então, foi a primeira lição que eu tive a partir disso. Então, você fica num momento caótico, aterrissando num planeta assustador, desconhecido, com 1 milhão de fantasmas na cabeça, né? E aí, o que veio na minha cabeça é, você não tem para onde correr. Então, enfrenta isso. Vamos entender que, de alguma forma, deve haver algum propósito nisso. E eu comecei a, devagarzinho, olhar para essa situação dessa forma. Porque, como você falou, né, uma situação dessa dimensiona o que é problema. Exatamente. Então, se você tinha um problema, aí você fala assim, pera um pouquinho. Agora eu tenho um problema. É a percepção do eu não contraste. tinha problema. Exato. Né? Eu tinha, sabe, coisas corriqueiras que a vida de um adulto tem. Tudo, né? se minimizou naquele momento, né? Tudo ficou numa dimensão, e aí você para tudo que você está fazendo, e aí você vai olhar para isso. Fala, não, agora isso é prioridade, né? Hiperfoco nisso. Hiperfoco total. E aí começou todo um processo, porque de início eu achava que eu ia passar por uma situação de cirurgia, ia talvez fazer um tratamento ali em seguida, curto, e tá tudo bem. De repente, não, você vai enfrentar a quimioterapia. E aí veio o meu impacto maior, né? Porque a quimioterapia, a gente faz uma associação equivocada de que a quimioterapia é só uma maneira de driblar a situação, mas que quem vai para a quimioterapia... E isso não é um pensamento meu, é um pensamento que eu ouvi de várias pessoas. Assim, quem vai para quimioterapia, então é porque isso é mais grave, ou então não tem jeito. Não, né? É verdade. Então, a quimioterapia ela tem uma coisa dessa coisa meio do fim, né? Você fala, agora é o processo final, a pessoa não vai passar por... É muito doloroso, né? Todo o processo. Exato. Então, assim, como que eu vou sobreviver a isso, né? Que impacto que isso vai ter para minha vida? Quais as sequelas, né? Será que ela vai resolver? Então, são pensamentos que vêm, né? E tudo isso eu enfrentei, tudo isso eu senti. E como é que você lidava com eles, assim? Porque, olha os pensamentos, são pensamentos combativos, né? Não são pensamentos de, quimioterapia tá tudo bem, vai dar tudo certo. Não, é um pensamento só combativo, né? E como é que você lidou com tantas previsões que naturalmente são ruins, né? De falar, é um processo difícil, Sim. A jornada, as dificuldades... Ou seja, uma avalanche na analogia, né, do esporte, né? Uma avalanche de golpes ali, né? Que você está recebendo. E aí, como lidar, né? Com tudo isso nesse processo? A primeira coisa, muita fé. Né? Muita fé. Em nenhum momento eu duvidei. Eu não deixei de ter medo. Eu tive medo, muito medo. Mas eu nunca duvidei. Sabe? De que seria... um processo e que isso iria ter um bom êxito. Porque quem controla tudo tá lá em cima e tá cuidando. E eu nunca duvidei disso. Então eu falo que eu fui conduzida, sabe? Assim, se você falar, como é que... Um dia de cada vez. Parece um filme, assim. Eu olho e falo, não sei, eu fui conduzida, ele me guiou. E eu fui... tentando ser obediente, né, dentro do processo e sempre atenta ao propósito. Porque eu pensei assim, bom, por isso que a gratidão entra aí. Se Deus me permitiu isso, porque ele não quer isso, mas ele permite. É porque ele tem um propósito, ele quer me ensinar alguma coisa. E eu tô atenta aqui. O que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi? Primeiro, eu não controlo nada, né? Segundo, por que não comigo? Né? Porque a gente pensa assim, por que comigo, mas, né? A gente pensa mas por que inverso. não comigo? O que eu tenho de especial? Né? E aí depois eu passei a me sentir especial, porque se ele me permitiu isso, é porque ele queria me melhorar. Então, ele me deu essa oportunidade, sabe? De me tornar uma pessoa melhor no mundo, né? E é isso que eu venho buscando, sabe? É isso que eu venho buscando.
para sair daquele lugar, né, o psicólogo, ele fica muito no lugar do suposto saber, né, do dono do conhecimento. Não, assim, ó, vamos sentir essa dor, assim, ó, vamos sentir o que é isso realmente, sabe? O que tá ali, né? A ambivalência com o tratamento. Olha, foram 16 quimioterapias, 2 cirurgias e agora estou vivenciando a radioterapia, né? Então, assim, você sentir esse lugar de quem está sendo cuidado, né? Porque o psicólogo fica muito no lugar de quem cuida, né? Exato. Então, eu recebi... Você chegou a sentir como uma situação de vulnerabilidade? Muito, porque é isso, o psicólogo ele sempre cuida muito, e do de vulnerável. Fala, agora exatamente, é uma situação também... E essa é uma lição incrível, porque assim, a gente precisa entender o simbolismo disso tudo, né? A vulnerabilidade do ser humano, porque é isso que a gente perde também, né? Com a questão até da tecnologia, assim, a gente torna as coisas muito impessoais. Exatamente. E a vulnerabilidade é da condição humana. Somos vulneráveis. Exato. A gente vai ficando frio, né? E aí a gente esquece acha que a gente está imune, né? Exato. Não. E foi importante para mim reconhecer e vivenciar essa vulnerabilidade no mais puro teor, sabe? Porque a questão, por exemplo, do efeito colateral da medicação, né? Você ficar sem cabelo e é uma questão de identidade, né? Ou como que isso impactava, todo o simbolismo, né? Um câncer de mama, né? Então, assim, a questão do feminino, né? O lugar da mulher, né? A mulher que se coloca num lugar ali de guerreira. As pessoas falavam guerreira, falou, olha... É um lugar que a gente não quer mais. Assim, olha, eu sou vulnerável, não quero ficar na guerra, não quero na guerra. Sou de carne e osso, né? Não quero ser a guerreira que vence tudo e não sente dor, né? Exato. Então, assim, isso me permitiu receber muito, né? E eu acho importante falar que eu recebi, assim, de muitas pessoas que haviam passado pelo processo, um carinho tão grande, sabe? O câncer, a vivência do câncer me reconectou com pessoas lá de trás, né? Olha, que legal. Que se aproximaram de mim, assim, e que eu tinha perdido contato. Se reaproximaram por solidariedade, por afinidade, por carinho, por... às vezes até a pessoa pensa, nossa, né? Será que a Regina tá passando por isso? Será que vai ficar tudo bem, né? E também pessoas que passaram pelo processo e que vieram trazer uma palavra de conforto, porque é muito diferente você conversar com os habitantes temporários desse planeta desconhecido, né, e indigesto, né, porque a gente sempre fala, né, ó, a gente passa por ele, mas a gente quer ir embora, né, a gente não quer ficar ali, exato. Então, essa solidariedade, é um amor, assim, é um carinho que constrange, sabe? Nossa, que legal. Porque você não espera. É isso que eu ia falar, talvez você não tinha a dimensão, né? Porque a gente vive num espiral, muitas vezes, né? Da nossa rotina, cada um na sua história, mas cada um na sua loucura de trabalho, casa, enfim, questões pessoais e tudo acontecendo ao mesmo tempo e você... não tem a dimensão, às vezes, do valor que você tem na vida de tantas pessoas, né? Sim. E aí, às vezes, uma situação dessa faz essa questão que você falou também dessas percepções que você revisita durante um processo como esse, né? Total. De falar, nossa, como eu sou amada, né? E talvez em algum momento isso não estava tão claro, né? Para você, de alguma forma. E assim, especialmente nesse lugar, além da profissão, né? Que é uma profissão de quem cuida e também na condição de mãe, né? Eu acho que eu precisei e eu fui presenteada, sabe? Com relação a ser cuidada. Uau. Então, isso para mim foi espetacular, assim. Eu tive que aprender a ser cuidada. Né? Sim, porque durante muitos anos você sempre teve esse papel de quem muito cuida. autossuficiente, eu resolvo, eu faço, eu sou muito resolutiva, né? Então, aprender a receber, aprender a receber. Conflito, né? Poxa, que presente que eu ganhei. Uau. Aprender a receber cuidado, carinho, atenção, família, sabe? Uma tia ir lá levar uma sopa para mim, porque você não tem disposição para você fazer as coisas quando você está no auge, né, da medicação e etc. Mas a certeza de que você está amparada por aquilo que mais importa. Exatamente. Né? Que é o cara lá de cima, né? Então eu falo que privilégio,
sabe? Eu sou grata, eu sou muito grata a esse presente que ele me deu. Eu digo assim que é um ano extremamente desafiador, mas eu entendo hoje que eu precisava ser desconstruída em muitas coisas, sabe? E uma reforma, para ficar bom, precisa fazer sujeira, sabe? Precisa quebradeira, né? Exato. Então, eu vejo, assim, que... Uma reforma, que legal. Uma reforma, assim. Então, incrível, eu gosto muito mais da Regina de hoje. Nossa, que incrível. Pode ter certeza disso. Incrível. Como você... Assim, como você me inspira, sabe? Assim, de verdade. E eu, não só a minha, né? Eu tô aqui na sua frente, mas você, assim, você sabe quanto que você também, com a tua trajetória, com a tua história, que não é só desse ano, mas eu acho que esse ano, sem dúvida, ele trouxe uma redescoberta, né? Olha o tanto de coisa que você trouxe, né? E eu falo muito isso nesse podcast, a gente falou muito sobre isso, sobre essa capacidade de você suportar processos para viver um propósito novo na sua vida, né? Porque muita gente quer viver o propósito, mas pouquíssimas pessoas querem passar pelo processo. E aí a frustração vem, porque aí você não quer, né? Porque aí tem a dificuldade, aí você não quer se sentir vulnerável, aí você não quer mudar um pouco o seu lugar, né? Porque imagina, eu fiquei imaginando aqui o quanto que você também teve que se redescobrir, de falar, peraí, eu sempre fui muito resolutiva, eu sempre fui uma pessoa que cuidou, agora eu vou ser cuidada? Tipo, como lidar com isso? Minha vida inteira foi forjada dessa forma. E você teve que falar, não, pera, eu vou ter que me reinventar. Ou seja, o processo exige isso, que a gente se reinvente. E você tá, assim, você falou coisas poderosíssimas, assim, sobre isso. E num processo que, se você pensar pelo ponto de vista de quem nunca viveu, por exemplo, eu nunca tive uma situação assim. É muito difícil. Você fala assim hoje dessa forma, mas você passou por um processo de tempestade, né? No sentido de ter que se redescobrir, de ter que passar por isso, de ter que ter um corpo mais frágil, porque o processo também machuca, e saber que você tinha que lidar com isso. Você sempre foi uma pessoa conectada com saúde, esporte, saber que você não ia conseguir manter durante um período essa rotina que você sempre teve. Então é um processo de consciência, de falar, eu preciso passar por essa tempestade, faz parte, mas o mais importante que eu acho que você colocou assim é como eu vou me tornar, né? Quem eu vou me tornar ali, né? Por isso que eu acho que a gratidão é tão forte assim na tua fala, forte. Né? E a questão da disciplina, né? Eu acho que aí é a obediência, né? Porque você não tem para onde fugir, né? Então, olha, eu vou ser obediente, eu vou ser disciplinada, né? Naquilo que tiver ao meu alcance, para que tudo dê certo, né? Vou seguir todo o protocolo, né? E quando você está no caos, né? Quando você está passando pelo caos, pela vivência de tudo isso, não adianta você querer pensar, né? O porquê, para quê? Não, só não vai. Gasta energia com os motivos, não, né? Exato. Só vai. Então eu sempre pensava assim, olha, eu ainda não sei o porquê, nem o para quê. Mas também não me cabe saber agora. O que me cabe agora é obedecer. O que me cabe é fazer o que precisa ser feito. Exato. Entrar em modo de solução mesmo, né? E sair do comando, porque a gente é muito assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E de repente, o corpo fala assim, viu, você não vai fazer isso, agora você vai deitar. Agora você vai ficar quieta lá. É 1h da tarde, como assim? Eu vou deitar esse horário? Não, você vai, seu corpo tá mandando você ficar quietinha lá. Não, agora você vai comer tal coisa, porque é para comer isso, isso aqui vai te fazer bem, né? Então, sabe, assim, você sai do comando. A gente tá o tempo todo falando sobre o quanto que a gente precisa ter um autocontrole, que a gente define, que a gente faz escolhas. E aí vem uma situação dessa e fala, viu, sai do comando. Então, assim, você tem que prestar atenção no seu corpo, você tem que prestar atenção, ampliar a sua capacidade de percepção, não só do corpo, mas das pessoas ao seu redor, dos ambientes. Você aprende a perceber as coisas com uma sensibilidade uma sintonia muito mais fina nisso. Então, por isso que não tem como não ter gratidão disso tudo. Olha como isso melhora, como isso tornou, né, assim... Te modelou, né? Nossa, me moldou absurdamente, né?
E eu acho que a questão do propósito, que eu falo que agora que eu vejo que está começando a clarear para mim, mas eu ainda estou deixando acontecer, né? Mas eu acho que é esse olhar, esse cuidado mesmo com as mulheres que passam por esse enfrentamento, porque quase que 100%, né, assim, das histórias que eu já tive contato ao longo da minha jornada profissional e mesmo, especialmente esse ano, as mulheres que passam por isso, elas têm conflitos emocionais, né? Elas têm conflitos emocionais ou com parceiro de vida ou com filhos, né? Então, o câncer de mama, ele tem um simbolismo também com relação a essa questão do feminino, do sofrimento, Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, é interessante pensar que essas mulheres precisam também ser olhadas dessa forma, ter essa escuta, né? Ter esse cuidado. Como é que está o emocional dessa pessoa? Como é que está a vida dessa pessoa, né? O mastologista que me acompanha, o primeiro dia que eu fui lá, né? Porque na segunda cirurgia eu busquei esse médico, porque eu me senti mais segura, né? E eu levei um monte de exames, coloquei em cima da mesa e falei para ele, olha, ele falou, viu, eu não quero saber nada da sua doença. Eu quero saber de você, me conta a sua história. Uau, né? Legal. Porque ele já trabalha nessa linha de que por trás de um câncer de mama tem uma história de uma mulher, que legal. né? Não E é tem isso protocolo nisso, né? E é isso que define. Então, assim, você não é a sua doença, você tem a sua história, você tem algo que veio antes disso, né? Então, vamos entender isso primeiro. Primeiro me conta quem é você. E aí é que entra, né, o meu propósito daqui para frente, né? Poder também ser essa pessoa que olha para essa história, né, dessas mulheres, para essas histórias em particular, para poder entender o que esse câncer de mama veio te trazer, que mensagem que ele te traz. Então, se você conseguir captar isso, né, que é o que eu venho tentando fazer comigo, né, assim, entender qual a mensagem, né? Para você poder entender que você é uma pessoa antes e outra depois do processo. Você sente que esse é um propósito que veio para você... Porque você está vivendo a jornada, então você tem você tem o início, o meio e o fim dela, né? Então você se redescobriu, se reinventou durante todo o processo. Sim. E aí, no final, agora entrando nessa fase final dele, você entende que esse talvez seja um dos propósitos dessa jornada, de você poder levar essa psicologia, que você já tem uma bagagem de mais de 26 anos, mas agora com esse olhar de quem passou por um processo que é complexo e que talvez, eu fiquei imaginando aqui, né? Talvez nem todas as mulheres possam ter tido ou se sentido amadas e acolhidas como você se sentiu. Sim. E ainda passar por isso. Então, entender as histórias por trás, né? Como você falou, passa a ser um propósito para poder ajudar, né? De alguma forma esse processo. Despertou ainda mais isso, né? Não que na minha trajetória profissional eu não tivesse já essa experiência de ter acompanhado pessoas que passaram por isso. Mas agora, mais do que nunca, por conta desse ponto que eu te falei, né? Quando você se sente acolhido por quem já passou, né? E tem uma história bonita para contar, né? Assim, tem um final feliz, vamos dizer assim. Cara, isso faz total diferença, né? Porque eu brinco, eu falo assim, olha, gente, durante o processo, as pessoas às vezes vinham e contavam histórias. E quando você está passando por um tratamento de câncer, você não quer ouvir história de ninguém. Porque você tem um pavor que essa pessoa começa, porque meu tio, aí você fala, será que o tio tá vivo ou não tá, né? A primeira coisa que você pensa assim, será que essa pessoa teve sucesso, teve êxito? Exatamente. Então assim, a gente não quer ouvir história de ninguém. Agora, quando você conversa com alguém que fala, olha, eu já passei, deu tudo certo, eu tô aqui falando, por favor, me conta. Me fala o que aconteceu. Então parece que você quer pegar na mão dessa pessoa e falar assim, viu? Sério? Que dá pra enfrentar isso aí, né? Então, eu tive pessoas muito queridas, assim, que eu conheci, inclusive, a partir disso que eu vivi, né? Pessoas que se aproximaram e me contando, olha, vai dar tudo certo, viu? Eu passei por isso. Ah, você passou? Eu não sabia. Viu, fica firme, vai dar tudo certo, isso vai acabar, isso tem começo, meio e fim, sabe? Então, me despertou isso. Por que não unir a psicologia, né, que já é uma ciência que
que é o meu arroz e feijão de todo dia. Você já faz isso né? só pela vida inteira, né? Só pela vida inteira. Com essa bagagem que hoje eu trago, Nossa, né? De ter sentido na pele o quanto que você ter alguém como guia turístico de um... Você entende, né? De um... Como eu falo, num planeta desconhecido... mas você tem um guia ali que fala, viu, ó, vai por aqui que tem saída. Que te entende, você Puxa entende, vida. né? Você sabe o caminho. Nossa, faz total diferença, sabe? Nossa, que incrível. Que incrível. E você tá modelando isso, você ainda tô modelando, assim... Não que você vá deixar a parte de orientação parental, não. É teu core, é tua base. Sim. Mas agora você tá enxergando... Mas acho que de uma forma, assim, mais ampla, né? Sim, assim, até porque a partir de repente você ampliar um espaço de grupo, né, através da internet, a gente consegue abranger, né, sem limites, né, então... Sem dúvida, hoje o acesso é limitado. Então é isso que eu penso, né, criar esse espaço de atendimentos em grupo, né, para mulheres que estão passando por essa jornada, para que possa ter essa dupla função, né, tanto de tratar o emocional, que é fundamental para você conseguir ter êxito, e para que você também, além disso, né, de você poder estender a mão, sabe? Estender a mão, olha, eu conheço essa dor, eu sei o que está passando na tua cabeça agora, né? Exatamente, e você sabe. Eu sei, e a gente consegue amenizar, eu penso, né? A partir disso, amenizar os danos, amenizar ali as dores emocionais e físicas, né? Se você tem alguém que conhece. Então, esse é o meu objetivo e é o meu novo desejo, né? Que eu estou aqui compartilhando com você. E isso é tão poderoso, né? Porque quando a gente suporta o processo, assim, né? A gente muda a nossa visão de mundo, né? Olha que legal, né? Eu tenho certeza que a Rê 11, 12 meses atrás... Nunca imaginou fazer isso que você está acabando de falar agora. Não estava nem assim, ó. Imagina. Você estava fazendo teu curso lá, né, de Invasi, falando, isso aqui é meu plano de 2025, né? Mas é aquela coisa assim, né? Os nossos planos muitas vezes não são os planos de Deus, né? É isso. E aí, às vezes, Deus vai lá e muda a rota. Uhum. E esse processo de mudança, às vezes não, a maioria das vezes não é do jeito que a gente quer, né? Porque a gente... Isso que você falou é perfeito, é assim... A gente quer ter o controle de tudo, né? Ter o controle de tudo. E isso consome a gente de um jeito brutal, né? Porque a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Aí Deus permite que aconteça de outra forma. Exatamente. Então, assim, acho que uma coisa importante é dizer assim, olha, o quanto que eu me senti amada por Deus no processo. Uau. Eu queria que as pessoas que estão ouvindo, né? Que conhecem alguém Com ou certeza. Que já passaram por isso ou estão passando, sinta-se amado por Deus. Olha, é uma forma tão genuína de você sentir que o amor dele é real, sabe? Porque ele tá te permitindo, ele te escolheu para passar por isso, porque ele tem alguma coisa que ele quer que você aprenda. E isso não é, sabe? Isso é amor puro, amor divino, amor dele, né? Então eu me senti muito amada. Por isso que graças a ele, eu sou outra pessoa hoje, graças a tudo. E dá para passar. Essa história, sim, é isso que eu queria transmitir para as pessoas, sabe? Sem dúvida. Se eu pudesse te falar assim, te fazer uma pergunta, né? Assim, aí não é só agora desse curto período, mas com tudo que a Regina já passou, né, ao longo da vida, assim, né, na história, na sua trajetória, se você pudesse voltar lá, talvez aos 26, 30 anos atrás, quando você ainda estava pensando em fazer psicologia, estava construindo a sua trajetória, a sua carreira. Se você tivesse uma palavra, assim, uma dica para dar para a Regina que fosse chegar agora aqui nesse estágio que ela está agora, o que você teria falado para ela com tudo isso que você já tem de bagagem hoje? Eu acho que eu falaria assim, ó, você não tem ideia do que ainda tá por vir. Se você acha que tá bom, vai melhorar. Uau. Né, assim, porque eu sempre fui muito entusiasta, né? Sempre fui uma pessoa extremamente entusiasta da vida, assim, apaixonada pelo balé, apaixonada pela psicologia e comecei a minha carreira profissional numa pediatria de hospital, então eu atendia crianças hospitalizadas, então eu via aquele olhinho brilhando.
Então, sempre com essa coisa de querer impactar a vida das pessoas de alguma forma, né? E a gente sempre tem com o que impactar, né? Mas a gente não tem ideia, sabe? A gente não tem a menor ideia. Exatamente. Então, confia no processo e vai, né? Uau. Ô, Rê, assim, a gente tá indo pro final e eu queria que você falasse isso mesmo, né? Mas eu também queria primeiro te agradecer, né? De verdade, por você ter vindo aqui contar a sua história. Eu sei que você já contou em outros lugares, mas é diferente quando a gente tá próximo e a gente se fala sempre por mensagem, né? Como você me falou, né? As mensagens. E tá aqui é diferente, porque aí eu tô aqui tô tendo o privilégio de estar aqui sentindo toda essa tua vida espiritual forte, né? Você sempre foi assim, os momentos que a gente teve de interação, a gente sempre falou bastante sobre isso, o quanto que Deus é importante como um pilar na minha vida, na sua vida, na vida de muitas pessoas. E esse pilar é tão poderoso porque quando acontece algo, por exemplo, que nos abala, porque nos abala, né? Uma situação começa a nos abala, a gente tá com esse pilar bem firme, né? E aí eu fiquei refletindo aqui, ouvindo você, né? Tem uma passagem de... O Paulo, né? O apóstolo, tem um trecho muito bacana, assim, né? Quando ele tá preso, ele faz uma carta que é chamada Carta da Alegria, né? Olha que coisa incrível, né? Ele escreve uma carta onde ele exalta com mais intensidade, tá uma das cartas mais bonitas, onde ele exalta, né, o quanto que Deus, né, é importante na vida dele, né? Ele fala, eu aprendi ele se sente bem de estar ali preso, porque ele fala que é um privilégio, né? Porque ele foi preso injustamente, porque ele estava propagando o cristianismo, né? Ou seja, ele não estava fazendo nenhum crime, né? Sim. Mas ele foi preso, e ali você pensa assim, é uma dificuldade, né? Uma situação assim, vai se revoltar, extrema. né? Não, cara, esse não é o propósito, assim, Deus me enganou, né? Ele poderia ter se revoltado, né? Sim. E aí ele inverte, né? Ele escreve uma carta onde ele fala que ele já aprendeu a passar necessidade, a ter fartura, a estar feliz, a estar triste, porque tudo ele pode naquele que fortalece, né? Que é Deus. Então ele exatamente fez essa leitura, assim, eu já tenho tudo, né? Então, eu posso todas as coisas. Eu posso estar preso, eu posso estar livre, né? Eu posso estar triste, eu posso estar feliz. Sim. Mas quem me fortalece está sempre aqui presente. Exato. E quando isso é tão poderoso assim, né? Como Paulo ensina tanta coisa assim. Essa é uma das coisas que eu também pego muito para minha vida, assim. Quando a gente tem consciência disso, seja qual for a tempestade, né? Você vai lembrar sempre desse amor, né, que você teve, né? Por Deus, pelas pessoas também, né, que te acolheram, que te amam. E aí a gente tá indo pro nosso último Forjados e o propósito sempre foi esse, né? Legal. E eu fico muito feliz e realmente assim, de novo, assim, gratidão também eu tenho por Deus ter me permitido fazer isso daqui e poder estar aqui fazendo o último com você, de verdade. Tô até me emocionando aqui um pouco, porque eu comecei lá, era uma coisa que eu tinha no meu coração, eu conversei com algumas pessoas aqui, e aí a gente está aqui, talvez da forma mais perfeita que poderia ser, né? Isso. Ouvindo a tua história. Talvez o propósito já era esse desde lá. Exato. Né? Ouvindo a tua história, e a tua história podendo inspirar outras pessoas, e eu podendo, de alguma forma, usar o canal, né? Como a gente falou aqui, instrumento, né? Da internet, de tudo, para a gente poder levar isso para muitas pessoas que talvez vão estar ouvindo e vão falar, nossa, eu precisava ouvir isso nesse momento. Sim. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar é essa, assim, gente, não adie, né, os seus sonhos, né? Não deixe de cortar as amarras que muitas vezes estão te impedindo de avançar, porque é isso que a gente acaba fazendo com os nossos planos, com os nossos sonhos, porque a gente está sempre se preocupando com o que os outros vão falar, ou com o que alguém vai dizer, e a gente está sempre se preocupando com o quê, né? Quando a gente deveria se preocupar muito com quem, né? Com quem eu posso impactar, né? Talvez se eu não tivesse feito isso daqui, de alguma forma eu não teria essa chance. Então, eu estou muito grato por poder fazer isso, e orgulhoso também de mim de ter tido a atitude. Eu acho que isso também é uma coisa, porque quando você tem atitude para fazer algo que você tem medo, às vezes, de fazer,
você tem que ter orgulho de você, porque você deu um passo. E é isso que eu também pude fazer aqui. Então, eu fiquei muito feliz, de verdade, de ter você aqui. Muito feliz, até emocionado, até me emocionei aqui. Mas eu quero desejar para você um 2026. Eu não vou desejar assim um 2026 melhor do que 2025, porque não é esse o propósito, né? É que seja um 2026 onde esse ciclo que você passou tenha te alimentado tanto, né, de novos conhecimentos, de novos comportamentos, sim, né? Sim, de novas reflexões da vida, para isso te levar para um 2026 onde você possa transbordar isso na vida de muitas e muitas pessoas, Amém. De mulheres, como você bem falou aqui, que sentiu isso no seu coração. Sim, então essa chama que está queimando, você tem que fazer ela explodir, Sim. porque é isso, né? A atitude que vai fazer com que realmente essas pessoas possam ser impactadas. E eu tenho certeza que o ano que vem a gente vai conversar e nós vamos estar discutindo assim, olha essas pessoas que eu tive demais. Acesso e consegui transformar. Então eu queria que você assim, deixasse uma mensagem também aqui para a galera, para a gente encerrar, né? Nós estamos finalizando com tanta coisa poderosa que você disse aqui. Legal. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem sua para as pessoas aqui que estão também nesse processo de forja de alguma forma, cada uma da sua forma, com a sua dificuldade. Sim. Mas eu acho que você tem muita coisa aí bacana também para... Acho que para finalizar, né, você falou essa questão da iniciativa, né, da coragem que você teve de vencer o primeiro grande adversário, que é a gente mesmo. Exatamente. Que é a gente mesmo, né? Então, quando a gente entende isso, né, que o grande adversário, se não o maior, é a gente mesmo, né? E a gente consegue transpor isso, ninguém mais para. É verdade. Então, eu também quero te parabenizar pela iniciativa. Olha só, né? O quanto que isso, né? A tua atitude, o teu sim, né? Exato. Abre muitas portas, né? Então, o quanto que a gente deve... E seja qual for o processo que você esteja vivendo, seja qual for a ideia que você aí que está assistindo tenha, né? Se você sente que isso vai levar algo de bom para alguém, só faça. Não permita que ninguém tire isso de você. Porque tocou seu coração, se você sente que isso vai mudar a vida de alguém, impactar positivamente, vai, que o resto acontece por consequência, né? É isso. Super obrigado, viu? Obrigada, de coração. Gente, estamos encerrando e eu queria que vocês ficassem com uma mensagem de um poeta. Poeta que falou, ele não é um poeta, mas para mim ele é um poeta, mas ele fez em forma de música, né? Que é o Renato Russo, que ele fala uma coisa muito legal assim, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Então não perca tempo de poder impactar a vida de alguém, de poder amar as pessoas, porque na verdade o amanhã não existe. Então não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Ame intensamente. Um feliz 2026 para vocês. E nós estamos encerrando mais um Forjado Podcast da melhor maneira possível. Um abraço e aproveita, como eu digo, porque hoje é mais um dia todo seu. Valeu, gente. Um abraço.